Oi, meus amores, bom dia e boa tarde para vocês, tá certo? Vamos dar continuidade, né, à semana, tá bom? Hoje a nossa aula vai ser de português, tá certo? E espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, se protegendo, tá? E vamos falar com o Papai do Céu para dar início. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre de todo mal. Amém. Vejam só, o primeiro ano, tá certo? Serão as páginas 80, 81, 80 e 82. Na 80, a gente vai ter a continuidade, tá certo? Do estudo das letras do alfabeto, tá? E aqui tem para você cobrir, contornar o K, o W e o Y, tá certo? Que são as letras do alfabeto, tá? E também tem para encontrar as palavras no diagrama de letras, ou seja, tem aqui show, ketchup, karaokê e yakisoba. Então você vai procurar essas palavras e vai circular no diagrama, tá certo? Na página 81 tem falando sobre o estudo do GU, ou seja, que a gente fala GU, tá certo? Então, cidadania é quando não gosta água à toa, água tão boa pra se beber, água tão pura, água tão rara. E em seguida você vai assinalar só o que é correto no poema, né? Que não se deve gastar água à toa. Nunca vai faltar água, isso é mentira, né? E a água para se beber não é pura, isso também não é mentira, né? Não está correto. Então, assinale o que for correto de acordo com o poema. Não se deve gastar água à toa. E circular apenas a imagem em que a água é utilizada corretamente. Então, quando o menino está escovando os dentes, tem lá uma imagem dele escovando com a torneira desligada. E tem a menina escovando com a torneira ligada. Então, qual é o correto? Enquanto você está escovando o dente, você tem que deixar a torneira desligada. E na página 82, fala sobre completar com a família do G, que é o GU, né? O GUA, o GUE, o GUI e o GUO, tá? Então, você vai cobrir. Ainda o primeiro ano, vai lá em artes, tá certo? Lá no livro de artes, deixa eu ter ali uma procurar aqui. Aí vai estar lá na página 383 de artes do primeiro ano, diferentes mundos. Então vai ter um estudo lá falando sobre alguns artistas, tá certo? E aí você vai ver, uma pintura bem diferenciada, tá certo? Na 383. Na 384, você vai usar o quê? Você vai dar um título ao seu trabalho e vai montar. Não vai ser com seus colegas, você vai fazer com você mesmo. Então tá pedindo para você usar lápis grafite ou colorido, canetas hidrocor, tinta, cola, tecido, enfim, o material que quiser. Depois você vai criar o seu mundo com esse material. Então eu não tenho tinta, eu não tenho hidrocor, eu não tenho cola em casa, mas eu tenho lápis de cor, eu tenho lápis de escrever, entendeu? Eu tenho os giz de cera, então eu posso usar todos eles e vou criar o meu mundo, tá bom? Então essa é a do primeiro ano. A do segundo ano são as páginas 96, 97, 98, 99. Na 96, está falando sobre a página anterior, que foi sobre a minhoca, a 95. Você vai fazer o estudo da minhoca e vai fazer a interpretação do estudo. O que é uma interpretação de texto? É você dizer qual é o título, quais são os personagens que participam, o que acontece na história, o que deixa de acontecer. Isso é quando você interpreta o texto, tá certo? Em seguida, do outro lado, tem para você passar um traço na sílaba tônica. O que é sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra.
Na 97 é o ponto de interrogação, o estudo é sobre ele. O que é ponto de interrogação? É quando eu faço uma pergunta e eu uso aquele cabidezinho, que é o guarda-chuva. Por exemplo, você gosta de sorvete? Eu fiz uma pergunta, então eu vou usar o ponto de interrogação. Na 98 tem um texto sobre reciclagem, tá certo? Fala todo sobre reciclar. É que você vai utilizar aquelas coisas que não era, que você achava que não era reutilizável e vai trabalhar em cima disso, a reciclagem. E na 99 você vai responder o texto, as questões de acordo com o texto reciclagem, tá certo? Vamos para a arte ainda em português. Coloquem lá na página 443 e 444, que fala sobre o desenho e o movimento. Ó, aqui tem uma arte, há pintores que planejam suas obras fazendo um desenho inicial do que pretendem retratar. O francês Edgar foi um pintor muito importante na história da arte. Ele fazia vários esboços de suas pinturas, nos quais se pode observar seu estudo. Vejam só aqui a arte dele. Aí na 444, você vai criar agora, fazer um desenho de uma pessoa fazendo um movimento. Ou seja, esse movimento pode ser saltando, dançando, correndo, pulando, etc. Tá certo? Então, essa é do segundo ano. A do terceiro ano são as páginas 104, 105, 106, 107 e 108. Na 104 do terceiro ano, tá falando sobre o uso do L e do U, né? A gente tem que saber onde utilizar o L e onde utilizar a letrinha U, tá certo? Por exemplo, sol é com L, sou é com U, né? E o som do S ou Z. Por exemplo, casa tem um som de Z, mas se escreve com S. E aí, se eu disser zoar, zoar é com Z, tá certo? Na 105, você ainda vai continuar com um adjetivo. O que é um adjetivo? Você vai definir. Por exemplo, o livro. Eu posso dizer que o livro é fino ou grosso. Isso é um adjetivo, é uma qualidade do livro. A menina é bonita. Então, bonita é o adjetivo que dá qualidade à menina. Ainda na 105, falando sobre os pronomes, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, tá certo? Na 106, você vai completar usando esses pronomes que Tia Lioma acabou de falar. Para a gente dizer assim, o menino gosta de sorvete. Qual é o pronome que eu vou utilizar? Ele gosta de sorvete. A menina gosta de correr. Ela gosta de correr. E na 107, você vai ler o texto Brincadeiras Folclóricas. E na 108 você vai interpretar esse texto, tá certo? O que é o título, quais são os personagens. Ainda no terceiro ano, vai para a página 475, que fala sobre você recortar de revistas e jornais imagens de objetos usados no dia a dia. Depois você vai colar no espaço abaixo fazendo uma composição. Você vai compor, tá certo? E na 476, você vai planejar a composição fazendo um esboço no espaço abaixo. Vai desenhar no espaço abaixo, tá certo? Vamos para o quarto ano. O quarto ano são as páginas 101, 102, 103 e 104. A 101 fala sobre a conjugação do verbo. Por exemplo, porta, de abrir. A conjugação é sobre o verbo abrir. Então, eu abro a porta, tu abre a porta, ele abre a porta. Nós abrimos a porta, eles abrem a porta, tá certo? E aí, vós abris as portas. Na 102, fala sobre o presente e o futuro. Por exemplo, eu vou à escola, eu estou indo no presente. Eu irei à escola, eu vou no futuro, tá certo? Na 103, fala sobre uma interpretaçãozinha de texto sobre uma charge, tá certo? Do Cebolinha e do Cascão. E na 104 é sobre o verbo pôr, é só um estudo. Ainda no quarto ano, coloca lá na página 505,
tá? Que fala fazer um envelope usando nesta página 507, na página 507. Então, você vai fazer um envelope, você vai criar o seu envelope, tá? Que já tá aqui, ó. Você vai fazer o recorte e fazer as dobrinhas direitinho, tá certo? Só. E, desculpa, aí tem a página 504 anterior, que fala sobre você ainda assinalar os quadros dos pintores, fazer se é uma fotografia, se é uma impressão tipográfica, se é uma instalação, se é um desenho, se é uma escultura, se é uma pintura corporal ou se é uma litografia, tá certo? Você vai colocar as letrinhas para definir. Para finalizar a aula de hoje, do 5º ano, nós temos as páginas 116, tá? Que fala sobre o verbo ser, ter e estar. Eu tenho, eu sou, eu estou, entendeu? Todos os verbos conjugados. Na 117, para você interpretar o texto, história da integração no Brasil, tudo que tiver no texto, que tiver pergunta relacionada com o título, você vai lá e interpreta. Na 118 vai ter o Brasil nativo, um estudo. E na 119 você vai interpretar esse texto do estudo, tá certo? E ainda para concluir, o 5º ano vai lá em artes, tá bom? Vai em artes na página 354 e 355. A perspectiva, né? Olhar as imagens, a olho assim, ó, nu. E em seguida você vai desenhar no espaço sua sala de aula da perspectiva do lugar que você vê ela, que você imagina que ela é. Você vai desenhar a sua sala de aula, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Todas as atividades eu quero fotos para saber que vocês estão acompanhando, tá certo? Mesmo que vocês não consigam fazer no horário que é mandado, né? Porque também às vezes acontece a gente mandar aula depois do horário, vocês sabem, internet é um processo. Às vezes ela funciona no horário, às vezes não funciona, mas durante o decorrer do dia, se a gente não mandar naquele horário lá de 1 hora, de 12h30, a gente vai mandar depois, mesmo que seja 1h30, que seja 2 horas, tá certo? Mas vocês vão ter a atividade de vocês, vão ter as aulas de vocês para vocês realizarem em casa, tá certo? Para ter o acompanhamento. Então, em seguida, vocês me mandam alguma foto da atividade que vocês realizaram, tá? Beijo bem grande e até amanhã. Fiquem com Deus.